Peço já desculpa para vocês, sei que a gente está num momento de avaliação, de acompanhamento do Provão Paulista, de preparação aí do Mapa Foco com o ensino fundamental, garantindo a execução dos trabalhos, as aulas online, né, o devido registro, para que a gente possa garantir aí o desenvolvimento dos nossos estudantes em plena avaliação, mas é necessário que a gente realize esta orientação com vocês, pois é uma ação que a SEDUC disponibilizou para que a gente pudéssemos desenvolver com prazo de entrega e consolidação. Então, antes dos PECs chegarem para fazer o acompanhamento com vocês, nós decidimos por bem conversar com todos os coordenadores, orientando todo o processo e dar responsabilidade e fidedignidade desses indicadores que precisamos levantar para a construção desse plano que impactará aí nas ações de 2026 e também traz uma reflexão do trabalho realizado em 2025. Tá? Antes de passar a palavra para a Arlete, que vai conduzir essa formação, preciso muito do apoio de vocês, coordenadores. Já encaminhei no grupo dos diretores a minha preocupação no registro das aulas desta semana. Sabemos que estamos com aulas remotas, né? E a gestão precisa monitorar o registro dessa frequência, o registro desse conteúdo na sala do futuro. Todos nós sabemos que isso impacta financeiramente na carga horária do docente, né? No pagamento dele, no recebimento. E hoje nós deveríamos estar com 80% de registro na plataforma. Portanto, nós temos que a escola Amália Pato está com 52%, Alfredo Pujol, 54%, Alexandrina, 54%, Rioite Assuda, 58%, Deputado Claro César, 59%, Ione César, 62%, Genésio, 66% e Pinto Marcondes, 68%. Então, são indicadores muito baixos para o registro de frequência dos nossos estudantes. Todos vocês sabem que a frequência nesse período está com um peso maior na contabilização do Super BI, que impacta na nota semanal da unidade escolar e que traz implicações conforme a Resolução 4 e a Resolução 12. Então, estou reforçando com vocês, coordenadores, a necessidade do monitoramento dos registros na sala do futuro, tanto de frequência quanto de conteúdo. Sabemos que a plataforma também apresenta instabilidades, mas precisamos garantir o fechamento hoje desta frequência, desta digitação no sistema. Então, por favor, passem um pente fino, verifique quem deixou, né? Cobre desse professor, ou a própria gestão faça o registro, como achar por bem, para garantir que a gente tenha aí o percentual correto de digitação nessa semana, tá bom? Boa reunião para todos nós. Passo a palavra para a Arlete. Deixa eu só colocar aqui no modo de apresentação, tá bom? Tendo aí, né? Então, boa tarde, bem-vindos à reunião. Acho que está dando eco aí, né? Tá. Isso. Então, como constou lá na convocação para essa reunião, é uma atividade preparatória para o planejamento escolar. É um tema memória pedagógica. Vou apresentar aqui para vocês toda uma contextualização, tá bom? Então, a gente vai com calma aí desenvolver. Então, trazendo para vocês uma acolhida, uma tirinha, vida de professor, que também... Não? Arlete, então. Não está sendo exibido.
Não está aparecendo para vocês os slides? Não, ainda não. Não? Não tá aparecendo nada. Não, Não tá aparecendo nada. É a internet que deve ter. Vamos lá de novo, vamos ver. Tá aparecendo? Estava aparecendo, né? Caiu. Ainda não. Vamos ver. Agora sim. Oi, deixa eu colocar aqui. Agora tá aparecendo. Apresentação. Foi no modo apresentação? Tá aparecendo. Quando eu coloco o modo apresentação, ele cai, né, gente? Algum problema aqui. Eu acho que dá para apresentar sem ser o modo apresentação mesmo. Vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui. É? Só um minutinho, tá, gente? Algum bugzinho aqui na apresentação. Oi? Não, veja aí. Arlete. Oi? Arlete, na hora que você colocar o modo apresentação, manda compartilhar de novo e vê se não vai aparecer na janela uma janela compartilhada e uma janela sem estar compartilhada. Não consegui ouvir. Peraí. Apareceu. Você já colocou no modo apresentação? Está aparecendo pequenininho. Arlete? Oi? Oi, Quem está Arlete. falando está muito Alive. baixinho, não estou conseguindo ouvir. Arlete, é o seguinte, no seu computador ou no Gustavo, na hora que for colocar para apresentar... Ai, agora foi. Ó. Oi. Agora está em modo apresentação. Tá joia. Agora vai. Então, uma tirinha aí para a gente lembrar do momento agora, né? Rir e chorar. Então, vida de professor. Tá tudo bem? Coordenador lá com o professor, né? Parece que tudo acumulou para essa semana na escola. São muitas provas, planilhas, formulários, relatórios, reuniões. Já não sei mais o que fazer. E o coordenador? Eu sei. E aí, passa para mim, Gustavo, por favor. A última tirinha, né? O coordenador dá um abraço no professor. Então, essa tirinha para dizer que a gente sabe o quanto vocês estão atribulados aí, cheios de trabalho, os professores também. A gente não tem como reduzir essa demanda, né? Todo final de ano a gente sabe como é que é. E a gente não pode reduzir, mas a gente pode estar junto com vocês, apoiando, né? Do lado de vocês aí, e torcendo por vocês, né, nesse período agora de avaliações. Vocês trabalharam muito, se dedicaram muito, e a gente está unido a vocês, tá bom? Então, passando aí para frente, objetivos da reunião. O objetivo principal é apresentar uma proposta de atividade preparatória para o planejamento 2026, conforme a solicitação da SEDUC, que o Gustavo já passou para vocês, né? Não é nada que a nossa regional tenha inventado. Então, a pauta da reunião de hoje, passando esse momento agora da acolhida, tem uma breve contextualização para vocês entenderem, né, o porquê dessa apresentação, porquê dessa live. Aí vou apresentar para vocês a proposta de atividade preparatória para o planejamento. É uma das atividades, tá? Mas é a mais importante.
a sugestão de material para TPC, então, pensando nessa proposta, foi elaborado um material para contribuir com vocês, tá bom? Depois, a gente tem um momento para esclarecimento de dúvidas, então, vamos combinar. Eu vou fazendo a apresentação aqui, vocês vão anotando as dúvidas, tá bom? Que às vezes uma dúvida que você tem, eu já vou falar ali na frente, já vai esclarecer. Mas anotem, terminada a minha fala, eu passo a palavra para vocês e a gente vai esclarecendo, tá bom? E aí a gente encerra. Tem nesse slide que eu acabei de falar, tem um recadinho que para vocês não utilizarem os slides na íntegra com os professores em ATPC, porque tem algumas partes que não interessam para o professor, né? Daí fica com excesso de informação. Então, até para ajudar nisso, vocês vão receber logo depois da live os slides que a gente está usando agora para essa reunião e separadamente também os slides que vocês podem usar com os professores para TPC. Tá bom? Ótimo. Então, na contextualização aqui, como a gente tem coordenador novo, eu achei importante explicar, né, que vocês recebem as visitas dos PECs, que fazem o que a gente chama de APF, que é o Acompanhamento Pedagógico Formativo. E esse APF, ele parte de roteiros que são enviados pela SUPED, que era a COPED antes, né, Coordenadoria Pedagógica, agora Subsecretaria Pedagógica, e ela manda todo mês um roteiro para guiar o trabalho do PEC nas suas 3 frentes de atuação, que são o acompanhamento pedagógico formativo com o coordenador, o apoio presencial em sala de aula e também o apoio, o acompanhamento, né, a ajuda aí em relação às pautas, à reflexão relativa à TPC, tá? Então, o foco desses roteiros são a qualidade da aula que a SEDUC está chamando esse ano, né? Temas também voltados à formação pedagógica, tanto do coordenador quanto do professor, e assuntos pedagógicos em geral, uma prova paulista, por exemplo. Pode passar. Para os meses de novembro e dezembro, a SUPED fez uma coisa diferente. Primeiro que ela mandou tudo junto, graças a Deus, né? Meses de novembro e dezembro, e não um roteiro para cá. E nesse roteiro, ela propôs atividades voltadas à finalização do ano letivo de 2025 e já preparatórios para o planejamento de 2026 também. E os PECs, eles sempre customizam esses roteiros de acordo com a realidade de cada escola. Os segmentos atendidos, né, o público, se é PEI, se é parcial, enfim. Eles fazem essa customização. Mas, com esse roteiro que a gente tem agora, nós achamos mais importante fazer uma unificação, né, uma ação coletiva de todos os PECs. E por isso que a gente está fazendo essa live, tá? Porque senão poderiam sair muitas interpretações, muitas interpretações mesmo, né? Vamos dizer assim, desse roteiro, muitas ideias diferentes, e a gente achou que esse movimento conjunto seria o ideal, tá bom? Pode passar. Então, o que a SEDUC apresentou para nós numa live, né? Que todo mês a gente tem essa live de apresentação do roteiro. Quais são os 3 focos para novembro e dezembro? O estudo dos materiais de planejamento propostos pela SEDUC, né, eles vão enviar antes, a partir do dia 17, devem estar enviando, tá bom? A construção de documentos síntese dos aprendizados e desafios de cada turma e o balanço dos apoios presenciais e ATPCs de 2025. E para cada foco desses apresentados aí pela SEDUC, tem um produto final. Então, por exemplo, o estudo dos materiais do planejamento, eles vão gerar o esboço da pauta do planejamento 2026.
A construção de documentos síntese vai gerar um relatório, que é uma síntese das aprendizagens e dificuldades dos estudantes. E o balanço dos apoios presenciais e ATPCs vai gerar também um esboço de um plano de formação docente, tá? Pode passar. Isso. Então, para esboçar o planejamento, vocês vão precisar aguardar os materiais, né? Como eu falei, devem ser enviados a partir do dia 17 de novembro, mas eles ainda vão chegando até dezembro, né? Até um pouco depois do dia 5 de dezembro. O esboço do plano de formação, ele vai ser feito no miudinho, né? Cada PEC ali conversando com o seu coordenador. Então, vai ser feito no APF e ele não vai ser concluído agora. Ah, eu vou ter que fazer agora um plano completo de formação. Não. Vai ser um esboço, a gente vai pensar junto com vocês, e isso, quem tiver sugestão pode enviar, a gente vai pensar numa proposta bem simples, tá? E essa live, ela tem como foco o terceiro item aí, que é o produto final mais complexo, né, que é a síntese das aprendizagens e dificuldades dos estudantes. Por que é mais complexo? Porque ele exige a participação dos professores, né? Não tem como fazer uma síntese pedagógica aí das aprendizagens, das dificuldades, né? O que ficou para trás sem envolver o professor. Então, pensando na construção desse documento, a gente elaborou uma proposta, tá? Pode passar. Então, olha a nossa carinha, olha a carinha de vocês, a carinha do professor aí do lado esquerdo, né? E considerando, então, o volume de trabalho de vocês, os desafios que a gente tem agora nas próximas semanas, ainda trabalhando com as avaliações externas, né? Depois fechamento de nota, e no PEI ainda ações específicas também, né? Como a culminância, tem avaliação de desempenho, enfim, vocês sabem de tudo que a gente tem nesse período. E, então, para tentar tornar essa tarefa mais simples, dessa síntese, a elaboração dessa síntese, a equipe de especialistas em currículo pensou numa proposta, isso foi a muitas mãos, a gente foi testando várias vezes, pilotando, né? Atormentando os PECs, pedindo para todo mundo, olha isso, olha aquilo, testa agora. Então, a gente foi tentando fazer de uma forma que ficasse mais simples possível para vocês e para os professores também, tá bom? Então, vamos lá ver essa proposta. Então, a equipe curricular elaborou uma planilha consolidando os conteúdos e descritores das provas paulistas do primeiro, segundo, terceiro bimestres desse ano, por componente curricular e ano sério. E nessa planilha, ao filtrar o componente curricular, o professor consegue observar os descritores que eles foram pintados de 3 cores diferentes. Então, em verde, os descritores acima de 60%. Em amarelinho, aqueles que têm percentual de acerto entre 40% e 60%, e os não consolidados, que são abaixo de 40%. Então, a gente classificou, né, dessa forma aí, consolidados, parcialmente consolidados ou não consolidados, certo? Pode passar. A planilha contém todos os componentes curriculares avaliados pela prova paulista, então isso foi baixado do próprio BI, né? Cada PEC baixou da sua escola, da prova 1, prova 2, prova 3, juntou tudo numa planilha só, e essa planilha também tem tantas abas quanto os anos séries tiverem a escola. Então, se a escola é só de Fundi, vai ter 4 abas, sexto, sétimo, oitavo, nono. 3 abas para o médio, e a escola que é mista tem 7 abas, tá bom? Então, pode passar. Tendo em mãos essa planilha, os professores vão responder a um formulário
que também vocês já vão receber o link do formulário, só para a escola de vocês, tá? Só a escola de vocês vai ter acesso a esse formulário. E eu vou minimizar, agora eu pedi para o Gustavo minimizar, para eu apresentar para vocês o formulário, tá? Eu quero apresentar também a planilha, vamos ver se esse tipo de documento o Teams vai me liberar. Vamos lá. Ixi, agora sumiu tudo. Vamos lá, compartilhar. Mostrar a primeira planilha, vamos ver se aparece aí para vocês. Estou olhando a tela do Gustavo, a minha do Gustavo para ver se foi, né? Beleza. Então, o que, que vai acontecer, gente? Nessa escola que eu estou mostrando para vocês, ela tem fundamental e médio. Então, vem lá o título, né? Síntese das aprendizagens, a síntese pedagógica, aprendizagens consolidadas versus dificuldades persistentes. Então, essas dificuldades aí não se referem a dificuldades de aprendizagem, no sentido, né, que a gente lembra sempre lá da educação especial, algo do tipo. São dificuldades em relação mesmo quando a gente olha aquilo que o aluno não dominou, né, aquela aprendizagem não consolidada. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter a prova do primeiro bimestre, na primeira coluna é o bimestre, tá? Primeiro, segundo e terceiro, tá vendo? Então, já tem um embaixo do outro. A segunda coluna é a coluna de acertos, que está com essa classificação que eu falei para vocês, do consolidado, não consolidado e o parcialmente. Na terceira coluna é onde os professores vão mexer, tá? Que é a coluna da disciplina. Por que que os professores vão mexer? Porque aqui tem todos os componentes avaliados pela prova paulista, ó, tá? Então, quando vocês receberem essa planilha, ó, ela vai estar gigantesca, tem tudo aqui. Então, quando o professor for analisar o componente dele, o que que ele vai fazer? Ele vai vir aqui nessa coluna C, né, que tem o filtro, e vai clicar só no seu componente. Eu vou clicar só em ciências para vocês verem aqui, ó. Então, ficou bem mais reduzido, ó. Já tem primeiro, segundo, terceiro bimestre juntos aqui. Aí vem a coluna do conteúdo, a coluna do descritor. Alguns coordenadores às vezes perguntam o que é esse comp que tem na frente do descritor? Não é nada, gente, tá? Nós já perguntamos para o Daved, problema do BI na hora que puxa o dado, tá bom? Então, a planilha é simples, só tem isso, o professor não tem que preencher nada aqui. Ele vai usar essa planilha somente para ele conhecer o resultado do seu ano série. Ah, eu dou aula no sexto ano, então aqui está tudo junto, não está separado sexto A, sexto B, sexto C, é a média do sexto ano, tá bom? E aí vem essas informações para o professor poder consultar e com base nessa planilha, ele vai responder o formulário que eu vou mostrar para vocês. Então, vou fechar aqui a planilha e abrir o formulário. Vamos ver se vai aparecer. Está carregando, apareceu, né? Então, o formulário, gente, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu acho importante ler isso aqui com vocês, tá? Afinal, vocês é que vão aplicar isso aqui com os professores. Então, precisa entender direitinho.
vocês anotem as dúvidas, aí depois que eu falar tudo, no final eu abro lá para vocês, se precisar a gente volta aqui no formulário e esclarece alguma dúvida, tá? Então, vamos lá. Esse formulário se chama Memória Pedagógica, depois eu vou falar para vocês por quê, né? Tem a ver com a proposta da TPC. E deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Deixa eu ver se aumenta aí para vocês também. Aumenta um pouco, né? Então, a introdução é importante que seja lida com os professores, tá? Para a finalização do ano letivo, a SEDUC solicitou que cada escola elaborasse sínteses pedagógicas do ano letivo de 2025 que expressassem as aprendizagens consolidadas e as dificuldades persistentes, bem como as estratégias exitosas e outras informações e reflexões relevantes para o trabalho a ser desenvolvido em 2026. Com o intuito de colaborar nessa tarefa, a equipe da URI elaborou as planilhas que eu acabei de explicar para vocês, tá? Para o ano série, da prova paulista, 1, 2 e 3. Ok. A partir desses resultados e do conhecimento que os docentes possuem a respeito dos estudantes e do seu componente curricular, cada professor responderá às questões abaixo. Os professores da FGB têm condições de responder a todas as perguntas. Professores da parte diversificada e ou dos itinerários, bem como os professores de arte e educação física, responderão apenas as questões 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Por que isso, gente? Porque o professor de arte e educação física não tem a prova paulista, então não tem uma planilha para ele olhar lá os descritores, né? E da parte diversificada, eletiva, esporte, música e arte, né? Vários componentes aí que fazem parte da parte diversificada, também não tem essa planilha para olhar. Nos itinerários formativos, tem alguns componentes, outros não, mas às vezes no itinerário tem o percentual, não tem o descritor, ou tem o conteúdo, não tem o descritor. Então, por isso, a gente tem aí as questões 5, 6 e 7 que não são obrigatórias, tá? Elas servem para o professor da FGB. Se o professor tiver aulas na FGB e na parte diversificada de itinerários, ele poderá responder somente pela FGB. Eu dou aula de Química e Química Aplicada, né? No primeiro, segundo, terceira série. Eu preciso responder dos dois? Não precisa. Eu dou aula de Matemática e Orientação de Estudos. Eu preciso responder 2 vezes? Não. Responda por Matemática. Certo? Docentes que lecionam em mais de um ano série ou componente precisarão responder a um formulário para cada ano série e componente. Então, por exemplo, professor de ciências que dá aula no sexto A, sexto B, sexto C, nono A e nono B. Ele vai precisar preencher um formulário para o sexto ano. Não é um formulário para o sexto A, um formulário para o sexto B e um para o sexto C. É um formulário para o sexto ano, certo? Porque a planilha, ela traz o sexto ano em si, não sala por sala. E, no caso, vai responder um também para o nono ano, porque ele leciona ciências no sexto e no nono, tá bom? Então, ele vai olhar a planilha do sexto ano e responder. Olhar a planilha do nono ano e responder. Aí, alguns professores podem perguntar para vocês, né? Mas eu nem sei se eu vou dar aula no sexto ano de novo. Nem sei se vou estar nessa escola de novo. Mas é importante conversar com eles, né? Que ainda que os docentes possam mudar de ano série, até de componente ou mesmo de escola em 2026, a intenção é que cada um possa levar para onde for as reflexões realizadas, porque se eu paro para pensar como é que foi meu trabalho, quantos alunos aprenderam, quais estratégias funcionaram, o que ainda precisa melhorar,
Não importa se ele vai ficar na minha escola ou não, se ele vai mudar de componente, de ano série. Essa reflexão ele leva para o ano que vem, tá? E ainda deixar o legado, né, como um legado aí para os professores que vão pegar essas turmas, informações que vão ser relevantes, né, vão ajudar os próprios professores, né, os próprios colegas no ano que vem, e os estudantes, que o professor às vezes sai, mas o estudante fica. Então, a primeira questão é só o professor clicar no nome da escola. A segunda é só ele colocar o nome dele. A terceira, ele vai pôr o ano série. Então, exemplo que eu dei lá do professor de sexto e nono de ciências. Clica aqui no sexto ano, responde. Aí vai aparecer lá para ele responder novamente, né? Um outro formulário. Aí ele clica, vem de novo e clica lá no nono ano, tá? Componente curricular, se for componente da parte diversificada itinerário, na opção outro, escrever o nome do componente, porque aí não ficaria gigante se eu fosse colocar todos os componentes, né? Então, coloquei aqui os componentes da FGB, e aí a opção outro. A questão 5, 6 e 7 que eu falei para vocês, que não são obrigatórias para professores de arte, educação física e quem não tem prova paulista. Então, questão 5. Dos descritores avaliados ao longo do ano letivo, quantos foram consolidados? Quantos que estão verdinhos lá? Inicialmente, a gente tinha pensado em o professor fazer um percentual, né? Porque o percentual ajuda a entender melhor, ele qualifica melhor a análise. Mas não pedir para o professor fazer continha neste momento, né? Ele vai pelo menos olhar a quantidade, tá? Então, olhei lá na minha tabela, eu tenho 6 verdes, 5 amarelos e 4 vermelhos. É só isso, é só ele olhar os descritores lá, né? Quais estão verdes, amarelos e vermelhos e responder aqui a quantidade. Pode pôr em número mesmo, tá? Número 2, número 4. Então, 5, 6 e 7. Questão 8. Das aprendizagens parcialmente consolidadas ou não consolidadas, então, o que tiver em amarelinho ou vermelho, quais são essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem no ano sério subsequente e para o professor indicar até 8 descritores. Nossa, eu tenho que indicar 8? Não, é até 8, tá? Descritores ou habilidades que precisam ser retomados, né? Trabalhados novamente em 2026. Arlete, não tem escrita habilidade lá na planilha, está escrito descritor. Por que você pôs habilidade? Porque aí tem o professor de arte, educação física, né? Outros professores que não vão ter a planilha para olhar, mas eles têm os registros deles, eles têm o escopo e sequência deles, né? O planejamento deles, então eles sabem aí quais são as habilidades que eles trabalharam, que os alunos não dominaram e que são importantes para o ano seguinte. Aqui nessa questão 8, gente, não precisa colocar tudo que ficou em vermelho, ou vermelho mais amarelo, tá? É aquilo que o professor analisou a planilha e ele viu, ó, disso tudo aqui, esse descritores, isso aqui precisa retomar. Por quê? Porque é um conhecimento prévio que o meu aluno vai precisar para continuar, né, os estudos. Então, tem uma observação aqui também, se o professor considerar relevante apontar algum descritor que não consta na planilha, por exemplo, algo que foi trabalhado no 4º bimestre, né? Pode também, não tem problema, certo? E no caso do professor da 3ª série do médio, pode perguntar para vocês, mas por que eu vou fazer isso? O aluno nem vai ficar na escola, né? Já saiu da escola. É porque vai servir de referência para os professores da 3ª série do ano que vem. Então, os professores da 3ª série, lá no começo do ano, podem olhar essa síntese pedagógica
e vão falar, puxa, esse descritor no meu componente, a turma do ano passado não desenvolveu. Então, eu já tenho que ficar atento a isso, pensar numa estratégia, como que eu vou fazer para que esse ano eles aprendam, tá? Mesmo sendo uma outra turma, né? Diferente. A questão 9. Quais estratégias utilizadas neste ano promoveram mais aprendizagem e poderiam ser utilizadas novamente em 2026? Então, o que funcionou esse ano? Para responder essa questão, além da sua memória, professor, observe também os conteúdos descritores consolidados. Então, é uma dica aí para o professor, né? De repente, ele viu lá alguns descritores em vermelho, lá, que não foram consolidados. Que estratégia será que ele usou? Ah, mas aí tem os verdinhos aqui que os alunos consolidaram. Qual estratégia será que eu usei mesmo, né? E que acabou funcionando. Às vezes é pela complexidade do conteúdo, às vezes não é pela estratégia, mas às vezes pode ter sido sim, né? Então, a ideia dessa questão é pensar nessas estratégias. E aí, não necessariamente precisa falar as técnicas do Lemov. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Mas é para o professor pensar de uma maneira bem simples mesmo. O que eu fiz que funcionou? Que, de repente, o professor do ano que vem pode usar também. Então, isso pode ir desde o estabelecimento de rotinas e combinados de estudo e registros. Então, lá o 6º ano chegou, não anotava nada, ficava perdida. E isso aí foi importante combinar com eles, né? Eles passaram a melhorar a aprendizagem. Então, pode colocar aqui. Pauta de aula na lousa, agrupamentos produtivos, rotação por estações, aula invertida, mapa mental. Aí é uma infinidade, né, de coisas que o professor pode apontar, tá bom? Questão 10. O que se faz fazer necessário, né, fazer diferente, melhor nesse ano série, a fim de melhorar a aprendizagem dos estudantes no próximo ano letivo? Então, o professor, pensando naquilo que os alunos aprenderam, que não aprenderam, que aprenderam mais ou menos, nas estratégias que ele utilizou, que ele, professor, pensa que seja importante fazer diferente, né, para o ano que vem, tá? Pensando nesse ano sério aí, né? A 11. Como a formação em ATPC na escola poderia ajudá-la a superar dificuldades que você identificou neste ano letivo? Indique sugestões de temas ou tipos de atividades que possam auxiliar. Essa questão 11 vai ajudar vocês no plano de formação, que é um dos produtos que a SEDUC está pedindo também, né? Então, essa questão a gente colocou para vocês já coletarem algumas informações. E o professor pode apontar um tema, eu quero saber mais sobre gestão do tempo, falhei nisso esse ano, queria uma TPC sobre isso. Eu queria sobre planejamento reverso. Eu quero aprender sobre metodologias ativas, ou algo, né, uma metodologia específica ali. Então, ele pode colocar um tema, ele pode colocar uma sugestão até de atividade mesmo, né? Aparece lá mapa mental para trabalhar com os alunos, às vezes é um professor novo, nunca trabalhou, queria uma TPC sobre isso. Então, é nesse sentido, tá? A questão 12, indique até 5 estudantes de cada turma que mais precisarão de atenção para avançar na aprendizagem. Então, a exceção da questão 12 é professor da 3ª série do médio, daí ele escreve não se aplica, porque o aluno não vai estar mais lá, tá? Então, a intenção dessa questão é que, ao retomar essa síntese no planejamento, a gente se lembre desses estudantes, né? O que nós vamos fazer por esses estudantes em 2026 para ajudar, né, a aprendizagem? E, por último, não é uma pergunta obrigatória, caso o professor queira colocar alguma observação, comentário, alguma coisa assim. Então, este é o formulário que o professor preenche
a partir da planilha, tá bom? Então, Gustavo, você põe de novo lá para nós, por favor, nos slides. Espera aí. Sim. Acho que tá certinho, né? Para mim. É. Tá. Então, pode passar mais um. É o texto que eu já li com vocês, né? Cada coordenador receberá do PEC que acompanha a sua escola um link para que os professores possam responder ao formulário, tá? Então, do lado direito aí da tela de vocês tem um exemplo. O coordenador vai receber esse link de um Forms, tá bom? Esse link é personalizado, é um para cada escola. Por isso que do lado esquerdo tem aí um print, né? Do nosso Drive, onde tem um Forms para cada escola, tá bom? Por que que a gente fez dessa forma? Porque aí o PEC, com o e-mail institucional do coordenador, o @prof, ele vai compartilhar, vai deixar o coordenador como editor desse formulário, e aí o coordenador consegue acompanhar as respostas, ver qual professor respondeu, qual não respondeu, né, fazer esse acompanhamento aí, tá bom? Então, para isso, a gente vai pedir, acredito que todos os PECs já tenham pedido para vocês, mas a gente está pedindo, então, e-mail institucional, @prof, né, que é o da Google, para poder compartilhar com vocês esse formulário. Pode passar. E como que vai ser essa síntese pedagógica, então? Cada PEC, né, para a sua escola de acompanhamento, vai gerar um relatório síntese a partir das respostas dadas ao formulário. Então, o professor analisou seus resultados, pensou lá nas estratégias, em tudo que foi nesse ano, tá? E respondeu o formulário. O que que o PEC vai fazer? Ele vai baixar as respostas do formulário e vai jogar para a inteligência artificial fazer uma síntese, fazer um relatório, tá? A Seduc tem feito vários relatórios já dessa forma, e é uma coisa que a gente quer experimentar também. Fizemos alguns testes, em vez de usar o chat GPT, a gente vai usar o Copilot da Microsoft, que ele é mais apropriado para isso. O chat GPT inventa um pouco as coisas, né? Então, a gente foi fazendo os testes e a gente viu que fica um bom relatório. Caí, gente. Tropecei, caí. Voltando aqui. Estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, Sim, perfeito. Ok. Sim. Então, o que que vai acontecer? Esse relatório que vai ser gerado, ele vai ser editável. Então, chegou um relatório lá, o coordenador quer completar, leu lá junto com os professores, retomou lá no planejamento, vamos acrescentar tal coisa, vamos editar, sem problema algum, tá? É mais para não dar um trabalho para vocês, que a gente quebrou muito a cabeça, e assim, a gente sabe da luta que é, né, na escola, e a gente não queria dar um trabalho insano a mais para vocês nesse momento, né, fazer tudo na unha. Então, a gente está com essa proposta da inteligência artificial,
E os PECs vão gerar por isso, tá? Ah, mas o coordenador, eu quero gerar, eu posso gerar? Não tem problema. Ah, eu quero aprender, quero sentar com o meu PEC lá e ver como é que faz esse tal de relatório no Copilot, sem problema. Quanto mais gente aprender, melhor. Mas a gente chamou para nós essa responsabilidade para colaborar com vocês, tá bom? Então, pelos testes que a gente fez, o que apareceria nesse relatório? O nome da escola, a consolidação dos descritores, a partir do que o professor respondeu na questão, acho que 8, se eu não me engano, já gera ali, né, quais as aprendizagens foram consolidadas, não consolidadas parcialmente, ele tem o quantitativo, daí ele tem quais habilidades essenciais precisam ser retomadas, pode passar. Pode passar para mim, tá, por favor? Isso, depois ele vem estratégias de ensino que funcionaram, pontos a melhorar em 2026, estudantes que precisarão de atenção e, por último, pode passar. Isso, sugestões para formação em ATPC, que são aquela pergunta, né, que os professores vão responder, que vai dar origem ao plano de formação, né, vai ser um dos elementos aí, vocês vão poder, lógico, analisar, ver pelos apoios presenciais, pelas pautas de ATPC desse ano, e vão pensar aí nesse plano de formação. E aí vem as recomendações gerais também, tá bom? Então, fazendo o teste, a gente achou que sai uma síntese pedagógica significativa, bacana, tá? Pode passar. E qual é o desdobramento dessa ação? Essas sínteses que vão ser produzidas, elas podem se somar a outras informações. Então, por exemplo, a escola lá no planejamento, cruzar essa síntese com a frequência escolar. Então, os sextos anos foram os que tiveram menor desempenho quando a gente olha aí, né, a avaliação do ano. Mas também foram as turmas que mais faltaram, ou, né, não, enfim, a ideia é que vocês possam enriquecer essa síntese no planejamento com outros dados que vocês considerarem relevantes. Então, frequência escolar, perfil das turmas, registros do conselho de classe desse ano, registros do apoio presencial, de ATPC. Então, a ideia é compor um diagnóstico que possa contribuir no planejamento para o estabelecimento de metas individuais e coletivas, ações individuais e coletivas. Então, o que deu certo, que a gente pode manter e ampliar, o que não foi tão bom, que a gente precisa mudar. Pode passar. O levantamento das aprendizagens consolidadas e das dificuldades persistentes também vai ser relevante para o estudo do guia do currículo priorizado, que é um documento que vai nortear o planejamento das aulas. Então, em relação a isso, não vou trazer nenhum detalhe para vocês hoje, porque vai ter, né, nesse material do planejamento, a gente vai trabalhar isso com vocês, mas para o professor entender que esse levantamento não é só um preenchimento para entregar, porque a SEDUC mandou, a URI pediu, mas vai ser algo útil para o professor lá no planejamento da sua aula no início do ano, tá bom? E essas sínteses vão servir também para o próprio plano de ação da regional, que a gente tem que fazer a cada semestre, e com base naquilo que as escolas apontam de dificuldade, necessidade de apoio, a gente precisa fazer isso se refletir no plano de ação. Pode passar. Aqui eu fiz um fluxo para ficar bem visual, né? De quem faz o quê, quando faz. Então, fui colocando passo a passo. Primeiro passo, que é muito simples, que vários já fizeram no privado, né?
é mandar o e-mail institucional @prof para o PEC da sua escola. Prazo hoje, porque é muito simplesinho, manda lá no WhatsApp. Segundo, o PEC compartilha com o coordenador a planilha de resultados da escola e o link do Forms a ser preenchido pelos professores, um prazo de 7 de novembro, tá? Então, os PECs já estão com tudo, esse formulário já está todo prontinho, eles só vão disparar para vocês até, né, até o finalzinho da tarde hoje. Eu vou compartilhar os materiais da reunião no grupo informativo, por e-mail também. E vocês, coordenadores, né? O que vocês precisam fazer? Uma TPC, coloquei aqui presencial, porque tem escola mista ou escola de ensino médio que está trabalhando com a TPC remota, porque não pode ter presencial no dia do provão, certo? Então, pode ser presencial ou remota. Para apresentar proposta aos docentes e o CGPG monitora o preenchimento do Forms, porque como ele vai estar como editor, ele vai conseguir ver as respostas lá, né? Quem respondeu. E para a TPC, esse professor precisa fazer o quê? Enviar a planilha e o formulário para os professores. Ele recebe do PEC e repassa para os professores. Pode seguir. Isso. O professor faz o quê? Responde ao formulário. Olhando para aquela planilha, ele vai responder o formulário. Qual que é o prazo? Nós colocamos 28 de novembro, por quê? Porque na semana seguinte já começa aquela loucura de fechamento de nota e tudo mais. Então, a gente até tinha pensado em estender um pouquinho, mas a gente acabou colocando 28/11, porque depois o professor, né, fica muito difícil para ele estar mexendo com isso, tá? Então, colocamos aí o prazo, é uma sexta-feira, 28/11. O PEC da escola, então, gera essa síntese pedagógica a partir desses formulários, né, respondidos pelos professores, e ele vai ter essa síntese para passar para vocês, então, até o dia 8 de dezembro. E o coordenador, o que ele tem que fazer? Alguma coisa ainda esse ano? Não, ele pode ler essa síntese, discutir, né, com o PEC e tal, complementar, mas ele vai retomar, na verdade, essa síntese no planejamento, tá bom? A menos que tenha alguma situação pontual, algum coordenador que já faça mesmo um PDCA lá no PEI, que ele já usa isso e tal, também não tem problema. É que a gente não quer impor, né, de vocês trabalharem isso aí agora em ATPC no final do ano, a síntese já pronta, porque a gente sabe que tem pré-conselho, conselho e tudo mais. Então, é importante a gente disponibilizar essa planilha para o professor, ele responder esse formulário, o PEC gerar essa síntese e vocês ficarem já com isso pronto para o planejamento. O esboço do planejamento e do plano de formação docente serão abordados no APF, como eu falei para vocês, entre novembro e dezembro, e vão ser retomados também no início do ano. Então, isso dá para fazer com mais tranquilidade, tá bom? Tem previsão de formação para vocês na última semana de janeiro, não tem a data ainda correta. Os PECs serão chamados na EFAP, os PECs de desenvolvimento curricular, até 17 de dezembro, vocês já vão estar descansando, né? Então, por que a gente não consegue fazer uma reunião preparatória para vocês já em novembro ou dezembro? Porque a gente precisa aguardar, foi uma orientação da SEDUC, a gente precisa aguardar as orientações que os PECs de desenvolvimento curricular vão receber, tá bom? Porque tem mudança na questão do currículo ali, né, do guia do currículo priorizado, a ideia é que ele já tenha dentro dele o escopo sequência e tudo mais. Esse ano foi só uma versão beta, né, para português e matemática. Para o ano que vem
terão outros componentes também. Então, a gente precisa aguardar, e aí o que a SEDUC solicitou para as regionais foi uma reunião preparatória, né, para os gestores na última semana de janeiro, tá bom? Então, o que tem até hoje é o que tem de previsão. Contribuição para TPC. Então, pensando que a gente está propondo para vocês fazerem uma TPC com os professores, nós elaboramos um material com sugestões, tá bom? Para vocês apresentarem essa proposta. Ah, mas eu quero mudar um pouco esses slides aí, conheço os meus professores. Não tem problema, gente. Pode mudar. O importante é que o professor tenha essa planilha em mãos, tenha esse formulário em mãos e responda. E a gente não gostaria que fosse uma simples tarefa, sem nenhuma contextualização, sem nenhum diálogo com o professor. Ah, vou mandar o formulário no grupo do WhatsApp, a planilha, e mandar os professores preencherem. Não é legal, né? Porque perde essa questão do significado mesmo da planilha, né? A gente não gostaria dessa síntese, na verdade, né? A gente não gostaria que fosse uma coisa só para cumprir tabela, mas que uma coisa que fosse útil para vocês no planejamento, certo? E no planejamento das aulas também ao longo do ano. Então, tem um drive aí com acesso ao arquivo desta reunião e da TPC, mas eu vou mandar também no grupo informativo daqui a pouco. Pode passar. Quais materiais o coordenador precisa, então, para realizar essa TPC? A planilha, o link do formulário, os slides que ele pode editar, né? Você pode fazer como achar melhor os slides e outros recursos. Ah, eu quero usar post-it também, um painel, um forms, aí fique à vontade. Pode passar. Então, vem aí a proposta, tá? Eu chamei de ATPC Memória Pedagógica 2025, e vocês vão ver o porquê desse nome, né? A gente achou que seria interessante, em vez de ficar uma coisa mais fria, né? Mecânica e uma cara burocrática, né? Síntese pedagógica, relatório. Então, não deixa de ser, mas a gente pensar aí na questão do legado desse professor, né, dessa reflexão. Então, por isso esse nome Memória Pedagógica. A acolhida fica à vontade, eu coloquei aqui 3 cartõezinhos de mensagem, mas cada um sabe, né, a forma que a sua equipe gosta mais. É importante que tenha sempre uma acolhida na TPC, né, mas que não gaste muito tempo para isso, ela precisa ser né, rápida para dar tempo de fazer as atividades, tá bom? Pode passar. Aí os combinados também, que é importante toda a TPC ter os combinados com os professores. A gente sabe que às vezes tem professor, né, que não presta atenção, depois perde o prazo. Então, fazer os combinados. Pode passar. Quais são os objetivos dessa TPC? Já vem a telinha aí para vocês. A reflexão sobre o trabalho, construir a memória pedagógica com vistas ao planejamento. Pode passar. Aí já vem a pauta, né? Quais atividades vocês fariam nessa TPC? Acolhida, reflexão inicial, contextualização, a proposta em si da análise dos resultados, né? E a reflexão. E a parte individual de cada professor responder o formulário. Claro que não dá para fazer isso aí numa TPC só de 50 minutos. O coordenador faz esse start, essa primeira movimentação, sensibilização, explica, né, como fazer, e aí o professor começa e aí vai dar continuidade em outros momentos, em outras ATPCs, certo? E a avaliação e encaminhamentos. Pode passar. O que a gente pensou no para começar dessa TPC aí? Sempre tem um momento inicial com o professor, né, uma reflexão. Então, nós pensamos na memória pedagógica, trazer primeiro a importância da memória para a aprendizagem, e não só a aprendizagem do estudante, a formação continuada, a aprendizagem do adulto também, né?
Então, a memória tem esse papel fundamental, pois permite o aproveitamento das experiências do passado e do presente para garantir a continuidade do aprendizado. E aí viria a pergunta, né, professor, como é que anda a sua memória? Na sequência, mais para descontrair ali, né, não deixar de trazer o tema, mas de uma forma leve, são 3 memes aí, né, o primeiro procurando minha memória, o que falei ontem, mas relacionando ao tema. E, para superar as limitações da memória, a gente inventou o quê? Registros como a escrita. E na TPC daquele dia é justamente isso que vai ser feito, um exercício de leitura, reflexão e a criação da memória. Tem uma frase aí também relacionada, tá bom? Pode passar. Aí vem um slide onde tem já a contextualização, né? Vocês explicando para os professores o porquê dessa atividade. Pode passar. Aquela parte que eu já mostrei para vocês, o que tem lá na planilha. Pode passar. Aí vocês mostrariam a planilha para eles também, abrindo lá rapidinho, vai mostrar, né, que o professor vai filtrar, abre o formulário lá com eles, faz a leitura dessa introdução, e aí, né, se achar uma outra questão que vocês têm que reforçar, explicar direitinho para eles, pode passar. E dizer, né, para os professores que vai ser feita uma síntese pedagógica, que é essa memória pedagógica da escola, que o PEC vai fazer, ele vai gerar esse relatório e tal. Então, para os professores saberem que aquele formulário que ele vai responder vai virar um produto final. Pode passar. Então, aí são as mesmas telas que eu apresentei para vocês. E o desdobramento da ação. Então, é importante os professores saberem que essa síntese vai ser retomada no planejamento e fazer essa conversa com o professor, né, de que mesmo ele não estando na escola, ou a turma dele não vai estar mais na escola, a terceira série do médio saiu, enfim, mas fazer toda essa conversa sobre a reflexão, né, que ele leva para o ano seguinte, e o legado que ele deixa também para o colega, o professor, que vai assumir essas turmas no ano seguinte, tá? E a questão do guia priorizado, tudo isso que a gente já conversou. Aqui em amarelo eu deixei os encaminhamentos da TPC, que aí vocês que vão definir quantas ATPCs os professores precisam para realizar essa atividade. A gente tem escolas pequenas, com 4 salas, um segmento só. A gente tem escolas médias, escolas enormes, né, com 10, 12 turmas de um mesmo ano série. Então, a gente não vai padronizar, vocês é que vão pensar nisso. No PEI também tem a TPCA, por exemplo, né, que o coordenador geral pode articular com o CGPAC. Então, cada um vai pensar na sua forma de trabalhar isso. E o prazo aqui, deixei em amarelo, 28/11, que 28/11 é o prazo da escola, tá? Então, se tem aquele professor sempre atrasadinho, se eu pedir 28, ele não vai responder, ele vai responder só dia 1º de dezembro, já é segunda-feira, então eu vou pedir 27, por exemplo. Então, cada um veja aí a forma melhor, tá? Pode passar. E, para finalizar a TPC, uma frase da Madalena Freire, né, que tem um texto que fala sobre essa questão do registro, a importância do registro, né, da memória. Então, só para fechamento, pode passar. A avaliação da TPC, né, em geral, fazer um post-it, aí cada um costume de fazer a avaliação de um jeito, né? Pode passar. Uma mensagenzinha final para a TPC. E agora, encaminhamentos finais para vocês. Então, o que a gente precisa de vocês? Do e-mail institucional, como eu já falei, mandar para o PEC até hoje, da organização dessa ATPC,
e o monitoramento do preenchimento do formulário pelos professores, para eles finalizarem até dia 28/11. O que eu vou deixar aqui com vocês, né, de combinado? Que em casos específicos, vocês entrem em contato com um PEC que acompanha a escola. Por quê? Porque a gente tem casos muito diversos. E se a gente fosse tratar um por um aqui na live, a gente vai acabar às 6 horas da tarde. Então, eu vou atender daqui a pouquinho as dúvidas de vocês, mas tem coisas que são muito específicas da escola. Então, por exemplo, meu professor de história tá de licença até não sei que dia de dezembro lá. Ele não vai ter como responder esse formulário. E aí, né? Eu tô com tal situação específica lá do meu professor. Então, vamos conversando daí os casos, assim, bem específicos, com cada PEC, que daí a gente, né, chega numa solução melhor, tá bom? Pode passar. E, então, agora, né, já apresentei para vocês tudo que tinha para apresentar. Agora, eu passo para vocês poderem colocar as dúvidas. No chat não vi nenhuma dúvida, mas se alguém quiser abrir o microfone também, tá? Arlete, Oi, pode falar. Alfredo, tá ouvindo? Estou ouvindo, Alfredo. Arlete, uma dúvida aqui que surgiu em relação à formação, o plano de formação, né? Depois desse processo, a gente vai apresentar uma construção desse plano. A gente costuma fazer, a gente tem um modelo, o REIT. Não sei se esse modelo, para vocês, seria o mais adequado. Eu gostaria de saber se vocês vão enviar algum modelo depois de plano de formação para a escola preencher. A gente vai enviar, sim, a gente sempre costuma mandar alguma sugestão, né? Principalmente, às vezes, tem um coordenador novo, nunca fez um plano de formação, mas a gente também aceita sugestões, você pode mandar o seu plano, aliás, eu até conheço o seu plano, mas pode estar mais atualizado também, pode mandar, a gente quer muito pensar em formas, assim, mais simples também, Simples, sabe? né? A gente não quer pedir uma coisa gigantesca do ano inteiro. A gente pensa num plano de formação por semestre, então, do primeiro semestre, o que seria o foco, né, a partir do diagnóstico que a gente levantou, das demandas formativas que os professores apontaram, dos resultados das turmas, a gente pensou nessa temática aqui. A gente faz para o primeiro semestre e aí depois pode até fazer uma observação, segundo, mas a gente pode ouvir vocês também, não, a gente já quer fazer, né, de janeiro a dezembro. Então, nessa parte a gente está bem aberto, porque a SEDUC, no caso do plano de formação, pelo menos por enquanto, ela não apresentou um modelo. A gente tem alguns tópicos básicos, né, mas a gente aceita sugestões também. Então, hoje a gente está focando só nessa parte da síntese pedagógica, que é o mais difícil, porque envolve o professor, né? Mas logo a gente, na semana que vem, já vou estar trabalhando nisso e para apresentar para vocês uma proposta. Mas daí o próprio PEC vai na escola, conversa, tá bom? Pode falar, Emiliene. Arlete, Oi. eu fiquei com uma dúvida na questão 12, onde o professor vai colocar o nome de 5 alunos. Eu posso excluir os alunos público-alvo do AE ou eu tenho que colocá-los? Não, pode. Aí é critério da escola mesmo, tá bom? Porque eu Aí tenho fica salas bem... onde tem um número expressivo de alunos público-alvo do AE. Aí, se eu for colocar os 5, vai ser só o público-alvo. Não tem problema. Pode ver assim, até a gente colocou 5, por quê? Aqui é para a escola pensar naquilo que ela tem como dar conta, vamos dizer, né?
porque às vezes numa sala de 30 tem bastante aluno que precisa, né? E como ali o professor ele pode até pensar do sexto A, do sexto B, do sexto C, né? Tenho tantos. Mas será que todo mundo vai conseguir ser atendido? No PEI ainda tem a tutoria, tem outras situações, né? Mas aí fica tranquilo, que vocês já costumam fazer mesmo. Os PECs também vão para as escolas, tá bom? Na semana que vem, segunda-feira. Terça e quarta, as escolas de ensino médio não podem receber os PECs, né? Que tem provão. Quinta e sexta também tem PEC que vai para a escola. E para sentar com vocês, né? Ver isso que foi conversado agora na live, se ainda tem também alguma dúvida, tá? Podem ficar tranquilos que os PECs vão estar juntos aí também. Acho que é só, então. Deixa eu ver, Gilcinei, deixa eu ver aqui. Não, sem som, travou. Tá. De dúvida mesmo não tem. Certo, Matheus colocou sem dúvida, gente. Então, Elis, pode falar, Elis. Oi, Arlete, boa tarde. Eu queria só agradecer pela formação, um monitoramento que a gente já faz internamente, né? Vai ser enriquecido com essa ação. Muito obrigada, viu, pela UE, pelas orientações. A gente que agradece. E quero aproveitar também para agradecer, gente, os PECs, que eu judiei desses bichinhos. Gente, enlouqueci esse povo para fazer essas planilhas, né? E testar esse formulário, testar a inteligência artificial. Então, a gente tem uma equipe aí muito ponta firme e vocês também, né? Sempre dando sugestões e assim, para o ano que vem a gente pode fazer um trabalho ainda melhor com essa síntese, vocês podem ir apresentando sugestões, a gente fez o melhor possível para esse momento, né? Mas depois vocês podem dar um retorno para nós, ó, foi bacana, ó, faltou uma pergunta de tal jeito, a gente pode pensar assim, assado, e aí a gente vai melhorando. A Karen, mensagem de parabéns. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Então, acho que não tem mais dúvidas, só agradecer mesmo, desejar aí muito sucesso nessas avaliações, saúde, né? Que todo mundo termine bem esse ano. Sobrevivemos, né, gente? Falta pouco. E é isso aí. Obrigada, viu? Beijo para todo mundo. Vou encerrar a gravação. Obrigada, Arlete. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.